Jerónimo de Sousa, boa noite, obrigado por ter vindo aqui à CMTV. Antes de mais, eu gostava de saber a sua opinião sobre esta questão do isolamento e sobre como é que os portugueses vão votar. Qual é a sua posição e a da CDU? Acha que vai fazer diferença esta questão do isolamento? Eu creio que é uma situação que está colocada, tendo em conta a dimensão da epidemia, mas há aqui uma questão primeira e principal que deve ser colocada. O exercício de direito de voto por parte do povo português é um direito inalienável. Dito isto, naturalmente temos que também criar as condições para encontrar as soluções que permitam o máximo da eleição de muitos portugueses que essa querem solução ao voto domiciliário, parece-lhe que os portugueses não estão muito habituados a isso, não é? Sim, nem há uma grande tradição, portanto, nesse sentido. Nós não temos aqui uma solução perfeita. Como é que se faz essa tentativa de abrangência a maior possível para que as pessoas vão votar? Portanto, eu creio que é um elemento fundamental. Formas técnicas, como se faz isso, como é que se considera, portanto, os confinados. Mesmo a questão dos lares é um problema, como conhece, tendo em conta o grau de abstenção que se verifica. Portanto, existem aqui processos que requerem reflexão, estudo e medidas que o Governo tem de adotar, procurando a melhor solução que permita, de facto, essa eleição tanto presencial, tanto e fiável que todos desejamos. Sim, que não perca a legitimidade, digamos assim, pelo menos na percepção das pessoas. Estas eleições resultam de uma crise política que basicamente foi provocada pelo chumbo do orçamento e, portanto, votou contra o orçamento. Sente-se responsável pela queda do governo e teme ser penalizado nestas eleições por causa disso? Não, em primeiro lugar, porque há que situar tanto o problema em relação à decisão do governo de, enfim, de criar uma crise política, acompanhado pelo Presidente da República, que decidiram, e particularmente o governo, em relação à discussão de matérias tão sensíveis e importantes, em que era necessário contribuir com posições mais avançadas, e estou a falar do salário mínimo e do salário médio, estou a falar do SNS e estou a falar da legislação laboral. Três questões que nós considerávamos importantíssimas. Mas António Costa diz que o salário mínimo crescendo 40 euros, como cresceu, para 705 euros, é o maior aumento desde o 25 de Abril, não é? Mas claramente insuficiente. É pena, por exemplo, que o Primeiro-Ministro não tenha comparado ainda um recente aumento, dois recentes aumentos de salário mínimo em Espanha, portanto, e na Alemanha, e um perto dos 1.000, outro com 2.000 euros de salário mínimo nacional. E isto, portanto, tem, de facto, um significado, porque em Portugal nós precisamos de uma valorização do trabalho e dos trabalhadores, designadamente do seu salário. Pensando no salário mínimo nacional, é incontornável, portanto, onde o Governo tem, digamos, a possibilidade e o dever e o direito de corresponder com propostas de valorização do salário mínimo nacional, sem esquecer, naturalmente, o salário médio. O Governo anunciou que também pensava no salário médio. Como é que isso se faz? Se o Governo não é obrigado, o Governo vai tomar a iniciativa. Se não o fizer, cada vez se verifica mais que o salário mínimo nacional encosta ao salário médio, que desce significativamente, com as consequências que daí vêm. Portanto, mas em relação à crise, portanto, e ao governo, nós houve uma altura que, nessa fase final, onde as três questões estavam colocadas, para além de outras, em que claramente se viu que o Partido Socialista não queria soluções, queria eleições. E preferiu as eleições. É também possível, mas não deixa de ser verdade que quem chumbou o Orçamento de Estado foram os parceiros da geringonça. Deixa-me perguntar-lhe já agora, se o Jerónimo de Sousa, eu já o tenho ouvido em debates e noutras entrevistas, e na realidade não fecha a porta a uma nova geringonça ou um apoio da CDU. Mas só se o Governo ceder a estas três questões ou esqueceria estas questões e, mesmo assim, aceitaria apoiar o Partido Socialista para não deixar a direita chegar ao poder?
Bom, em primeiro lugar, nós não esqueceremos essas propostas, essas soluções, na medida em que estão inscritas como no compromisso, portanto, no programa eleitoral. Portanto, são linhas vermelhas, é isso? Não, não são, mas são referências incontornáveis, porque nós falamos de convergência. Admitimos que, portanto, que essa convergência é necessária mediante os conteúdos concretos. E essa é que é a dificuldade. É que, portanto, enfim, convergência pela convergência, toda a gente está de acordo. Convergência em torno de questões de fundo, questões concretas que hoje afligem o nosso país, que afligem os trabalhadores, portanto, os pequenos e médios empresários, eu creio que essa convergência pode verificar-se. Nós somos um dos promotores dessa convergência e, naturalmente, depois aguardamos essas respostas. Nós estamos profundamente cientes, com uma certeza enorme de que, portanto, este país tem grandes possibilidades de aumento da justiça social, portanto, de aumento da produção nacional, da necessidade, de facto, o apoio, particularmente às PMEs. Nós temos tanta possibilidade num país que não é pobre, mas que está empobrecido devido às políticas erradas que têm sido tratadas. Deixa-me perguntar-lhe agora sobre o Sistema Nacional de Saúde, que tem sido um tema que tem abordado com frequência na sua agenda política. O senhor propõe um aumento salarial de 50%, não é? Para o pessoal médico e depois nas carreiras, a gestão das carreiras, acelerar, digamos assim, em 25%, vou dizer assim, enfim, de uma forma simplista. Não acha que o Serviço Nacional de Saúde precisava de uma reforma muito mais profunda? O serviço em termos do seu próprio funcionamento, não é? Do nosso ponto de vista, o problema do Serviço Nacional de Saúde é, portanto, o seu débil financiamento. Apenas? Não. Primeiro, a falta de investimento. Depois, a questão dos profissionais como uma questão-chave. Nós, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, com todas as limitações, dificuldades, situações menos boas, conseguiu dar uma resposta notável, portanto, em termos de fazer frente à pandemia, de fazer frente, mas sabe portanto, que, numa situação... Na verdade, deixou para trás outros pacientes, não é? De outro género de doenças. É um facto. Quer dizer que essa resposta foi eficaz, mas... Lá voltamos à questão dos profissionais de saúde. E isso não podemos, digamos, olhar, portanto, para a realidade do SNS... Quanto é que isso custaria? Fez essas contas? Não, o que sei é que, em termos estatísticos, segundo a União Europeia, Portugal foi dos países que menos investiu nesta fase de pandemia em relação ao Serviço Nacional de Saúde. É um elemento de referência. E aquilo que nós consideramos é que essa falta de profissionais, portanto, reflete-se já não só, portanto, em relação às questões do Covid, mas problemas acumulados, portanto, exames, cirurgias... Portanto, mas isso, quer dizer, mesmo sem pandemia já existe, ou seja, o Sistema Nacional de Saúde tem dificuldade já há alguns anos. Hoje a falta de médicos de família é um drama. E não foi, era uma promessa de António Costa, mas não foi cumprida. Pois, mas são rapidamente esquecidos. Deixa-me perguntar, que relação pretende... eu sei qual é a posição da CDU ao longo dos anos, mas as coisas vão mudando e vou-lhe voltar a perguntar. Na parte da saúde, os privados têm um papel a cumprir ou de todo não têm? Não, nós admitimos, portanto, um papel supletivo do setor privado, mas não determinante e, digamos, a servir do Serviço Nacional de Saúde como, portanto, um instrumento e não, portanto, em conformidade com a Constituição da República, que, portanto, em Portugal há um Serviço Nacional de Saúde universal, geral. Mas aceita, por exemplo, que o Serviço Nacional de Saúde subcontrate privados para exames auxiliares, enfim, até mesmo de enfermaria, como às vezes é necessário. Aceita isso ou acha que o serviço deve crescer, o Serviço Nacional de Saúde deve crescer também em tamanho para poder não ter que contratar privados? Não, eu creio que esse é outro problema que aí está colocado. Portanto, cada vez que mexemos numa peça, portanto, encontramos uma dificuldade. Dificuldade porquê? Portanto, a questão-chave dos médicos de família, do funcionamento dos centros de saúde, neste momento, levam a uma situação de acumulação de centenas de milhares de portugueses que não têm uma consulta. O próprio recurso às urgências
pode-se dizer, mas aquilo não é razão para uma urgência. Onde é que as pessoas hão de ir? Sim, não são médicos. Pois, não são médicos. Portanto, os médicos esta questão dos médicos e dos enfermeiros de família é algo são fundamental. Faltam 5 minutos. O tempo passa depressa. E eu tenho na parte política ainda tenho algumas questões para lhe colocar, porque gostava. António Costa diz que se perder as eleições, sai da liderança do partido. O Jerónimo de Sousa, se esta eleição lhe correr mal, tiver um resultado fraco, admite sair da liderança do Partido Comunista Português? Bom, em relação ao resultado fraco, logo veremos. Já agora pergunto-lhe que se é um resultado fraco para si. Menos de 12 deputados? Não, portanto, aquilo que nós apontamos é, portanto, o reforço do número de votos e número de deputados é que é o nosso objetivo. É esse, portanto, que estamos empenhados e que é possível, portanto, de alcançar. E por isso mesmo, portanto, nós estamos confiantes numa campanha, portanto, onde estamos em construção do próprio resultado da CDU. Temos essa confiança, essa esperança. E, portanto, em relação à segunda questão, portanto, de uma forma sintética, mas verdadeira, essa questão do secretário-geral não está colocada ao nosso partido neste momento. Portanto, estou-lhe a falar com franqueza, portanto, assumo, portanto, o peso das palavras. A questão do secretário-geral não está colocada. Estamos empenhadíssimos na batalha das eleições. Mas eu já ouvi abordar este assunto mais vezes, não agora em cenário de eleições. As perguntas são feitas. Não imagina a quantidade de vezes que já de formas e não fechou a porta, que o momento ainda não tinha chegado, mas poderia chegar, por isso lhe estava a perguntar. Há uma questão ainda sobre isto, dos deputados, ou melhor, das listas da CDU, que eu gostava que se pudesse esclarecer ou explicar. Era João Ferreira tem sido candidato a tudo, nas últimas, foi nas europeias, foi à Câmara de Lisboa, e agora não aparece num lugar elegível. Há alguma razão específica para isso? Não há nenhuma razão. Não chegou o momento é um de João Ferreira um candidato para o Parlamento? É um candidato que está a participar nesta batalha. Está a participar, portanto, nesta batalha, tal como outros meus camaradas dirigentes do partido que estão empenhadíssimos, portanto, na procura de um bom resultado da CDU. E por isso não vale a pena, portanto, procurar grandes elucubrações sobre o destino de cada um. Portanto, o que nós contamos, o candidato que foi para a presidência da República, para europeias, ou seja, é uma figura que surgiu como face da CDU e do PCP. Isso demonstra a capacidade do meu camarada João Ferreira. Exato, e portanto houve até alguém que disse que com esta visibilidade que estava a ter João Ferreira, ele poderia vir até ser o seu sucessor ou ter um futuro que apontasse para a liderança. E agora surge em 10º em Lisboa, o que é um lugar não exigível. Não há outra razão aqui escondida? Não é a contribuição que esse meu camarada, o João, pode e deve e está a dar à CDU, portanto, a esta batalha que estamos todos empenhados, com mais visibilidade, portanto, enfim, porque integra, de facto, a lista de Lisboa. Nós temos como objetivo, naturalmente, esse reforço do número de deputados, incluindo, portanto, em Lisboa. Mesmo essa posição é relativa, porque podia haver uma substituição e isso resolvia-se, mas aquilo que está previsto é, portanto, travemos a batalha agora, portanto, enfim, com todos os instrumentos, com todos os exemplos que demos durante este período desta nova fase da vida política nacional, uma CDU que é precisa, que é necessária aos trabalhadores e ao povo, e nesse sentido, portanto, enfim, estamos confiantes que vamos travar essa batalha em que, passa a expressão, seremos todos candidatos. Seremos todos candidatos pela CDU para conseguir, portanto, o nosso objetivo. Muito obrigado por ter vindo aqui à CMTV. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, sim. Termina aqui a entrevista a Jerónimo de Sousa. João.